Esse problema é do SIS, da UEA, tá? Da UEA SIS, terceira etapa. Esse problema caiu em 2014, tudo bem? Então, galera, acompanhe aí a solução do problema. Questão 39. Os pontos A, D e B pertencem à mesma circunferência de centro 8 e 7, conforme mostra a figura. Sabendo que os segmentos AB é o diâmetro dessa circunferência. A medida do segmento DB é. Então, o problema é que a gente determine essa distância aqui, né? Essa distância meio que roxa aqui da nossa circunferência. E aí você percebe o seguinte, que eu tenho uma circunferência aqui azul e todos os pontos que estão na circunferência, eles pertencem à circunferência, né? Pode ser até, como é que fala? Redundante, né? Mas eles pertencem. Somente o C não pertence, tá? Então, a gente só vai substituir os pontos na circunferência. Lembrando que a equação da circunferência é x menos o x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado, certo? O problema já deu o centro, tá aqui, ó. Então, a gente só vai substituir onde tem o xc. X menos o x do centro, que é 8 ao quadrado, mais y menos o y do centro é 7 ao quadrado. Opa, escrevi y de novo. Então, vou colocar aqui um 7 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Só que ainda a gente não sabe quem é o nosso raio, certo? Porém, pessoal, dá para a gente fazer o seguinte. Ele quer achar o dB, né? Olha só, o ponto A, perceba que o ponto A, ele vale 4 e 4, certo? Então, 4 e 4. O ponto C vale 8 e 7. E aí, o que dá para a gente concluir? Que a distância de A até C é o nosso raio. Tudo bem? Então, a gente vai calcular essa distância entre dois pontos, certo? Então, para a gente calcular o nosso raio, eu vou usar a distância entre A e C. Então, a distância entre o nosso A e C vai ficar a raiz, né? Então, vai ficar 8 menos 4 ao quadrado mais 7 menos 4 ao quadrado. Então, isso aqui tudo na raiz. Lembra que esse cara aqui, a distância de AC é o raio. Então, eu já vou colocar aqui o raio. Então, R, 8 menos 4 dá 4 ao quadrado, mais 7 menos 4 dá 3 ao quadrado. Então, nosso raio vai ficar 4 ao quadrado dá 16, mais 3 ao quadrado dá 9. 16 mais 9 vai dar 25. Então, o nosso raio, raiz quadrada de 25, é 5. Então, o nosso raio vale 5. O que a gente faz agora? Eu vou pegar a minha equação da circunferência e vou substituir o raio. Então, ó, x menos o 8 ao quadrado mais y menos 7 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Só que o raio é 5 ao quadrado dá 25. Então, esta daqui, meus queridos, é a nossa equação da circunferência. Pois bem, só que ele quer achar a distância de dB, né? Então, o que a gente faz? A gente vai utilizar essa equação da circunferência para a gente achar os pontos B e D, certo? O ponto B, a gente não tem, né? A gente não tem ainda, mas vamos lá no D, ó. O ponto D, ele vale 3 e K, certo? Então, esse x aqui, ó, o 3 é o x e esse k vai ser o y. Como o ponto dele pertence à circunferência, então eu vou substituir na circunferência. Tudo bem? Então, vamos lá, olha só. Então, vai ficar o x lá, o x vale 3, então fica 3 menos 8 ao quadrado, mais quem é y? O y do ponto D. O y do ponto D é k. Então, a gente vai lá e substitui. K menos 7 ao quadrado, igual a 25. Né? Que está aqui, ó, 25 aqui na equação. 3 menos 8 vai dar 5. Né? Então, na realidade, dá menos 5 ao quadrado, mais k menos 7 ao quadrado, igual a 25. Menos 5 ao quadrado dá 25.
mais k menos 7 ao quadrado igual a 25. E aí, quando você mandar esse 25 para cá, para o lado esquerdo, ele vai cancelar. Então, vai sobrar apenas k menos 7 ao quadrado igual a zero. Como é que você faz para cancelar esse quadrado aí? Você passa a raiz de ambos os membros. Tá? Passando a raiz de ambos os membros, vai cancelar o quadrado, então vai sobrar k menos 7 igual a zero. Então, k é igual a 7. Boa! Então, o ponto D, ele vale 3 e 7, certo? Então, já temos esse ponto aqui. Professor, e o ponto B, professor? O ponto B você pode fazer da seguinte forma. Presta atenção, ó. Como o ponto C está no centro, né? O ponto A a gente tem, que é 4 e 4, certo? O ponto C é 8 e 7, que nós já achamos lá, né? 8 e 7. Então, ó, o ponto C ele é exatamente o ponto médio do segmento AB. Por que eu posso afirmar isso? Porque o C está no centro. Tá? Se o C está no centro, então a mesma distância de A para C é a mesma que de C para B. Então, C é o ponto médio, certo? Então, a gente vai escrever aqui, ó, C, né? O nosso C é o ponto médio de quem? De A e B, certo? Então, a gente vai usar a relação do ponto médio. Como é que faz, professor? Vamos chamar o XB, né? Ó, e o YB, certo? XB, YB. Então, a gente vai somar 4 mais XB, ó, 4 mais XB, dividir por 2 e igualar o ponto médio, que é 8. Certo? Multiplicando esse carinha para cá, então vai ficar 4 mais XB é igual a 16. E aí, mandando o 4 para o outro lado, isso implica dizer que o nosso XB, 16 menos 4, vai dar 12. Então, esse aqui é o nosso XB. Tudo bem? Agora, a gente vai calcular o YB. Quem é o YB? É 4 mais YB dividido por 2 dá igual a 7, né? Que é o ponto médio, tá? Então, vai ficar YB mais 4 dividido por 2 igual a 7. Vou colocar o 7 aqui. Multiplica para cá. Isso quer dizer que YB mais 4 é igual a 14. Isso implica dizer, jogando 4, né? Mandando 4 para a esquerda, podemos concluir que o YB fica 14 menos 4 vai dar 10. Então, esse aqui é o nosso YB. Ou seja, o nosso ponto D, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Aliás, o nosso ponto B, o XB vale 12 e o YB vale 10. Então, esse aqui é o nosso ponto B. Tudo bem? E o que a gente faz agora, professor? O problema está pedindo a distância entre D e B. Então, a gente vai calcular a distância entre dois pontos. Tá? Essa é uma solução, tá, pessoal? Vocês podem fazer de várias formas também, tá bom? Então, a distância entre D e B, né? Então, vai ser a raiz quadrada de quem? Entre D e B, né? Então, cadê? O ponto D está aqui e o ponto B está aqui. Então, fica 12 menos 3. 12 menos 3 ao quadrado, mais, né? 10 menos 7. 10 menos 7 ao quadrado. Passa a raiz. Isso aqui é igual. 12 menos 3 vai ficar 9, né? Ao quadrado. 10 menos 7 dá 3 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 9, passar um pouquinho aqui, 9 ao quadrado dá 81, 3 ao quadrado dá 9, e 81 mais 9 dá raiz quadrada de 90. Aí você percebe que aqui não tem 90, tá? Raiz quadrada de 90. Portanto, a gente faz o seguinte, ó. O que é raiz quadrada de 90? É 9 vezes 10, certo? E raiz quadrada de 9 é 3, e raiz quadrada de 10 não tem, né? Então, você repete. Então, fica aí 3 raiz de 10. Então, só pode ser a letra B.
Então é isso, galera. Espero ter ajudado você da melhor forma possível. Aqui do lado estou deixando a nossa playlist e aqui em cima estou deixando o botão de inscrever-se caso você não é inscrito no canal, tá bom? Valeu, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu!